A Montes del Plata é uma empresa de base florestal fundada no Uruguai em 2009, com o objetivo de produzir e exportar celulose de eucalipto para os principais mercados do mundo. A empresa nasceu a partir de duas gigantes do setor florestal, a chilena Arauco e a sueco-finlandesa Stora Enso. E é em Frei Bentos, a 300 quilômetros de Montevidéu, que está localizado o moderno viveiro da Montes del Plata, responsável em suprir o projeto florestal da empresa. Esse viveiro começou com uma decisão da empresa, primeiro de construir um viveiro novo. Isso aconteceu no começo de 2010, quando Montes del Plata se formou a partir da fusão de 3 unidades diferentes de negócio florestal no Uruguai. Com isso, o que aconteceu? A empresa teve um salto de média de plantio de 3, 5 mil hectares por ano para alguma coisa sempre acima de 16 mil hectares por ano. Isso demandava muita muda para um mesmo negócio e, claro, muda de qualidade. Então, nesse momento, foi proposto pela Gerência Florestal fazer um projeto de um viveiro próprio que atendesse ao menos uma porcentagem importante da demanda futura de mudas da empresa, e nos deram a oportunidade de estudar todas as alternativas tecnológicas disponíveis no mercado para fazer um viveiro na vanguarda. Na verdade, a Montes del Plata já tinha alguns experimentos estratégicos em andamento. Fomos ao campo, avaliamos esse experimento nesse momento, tinha 2 anos e meio de idade no campo, e constatamos que a opção L-Gar, ou L-Pot, era uma opção muito interessante do ponto de vista da silvicultura, tanto de desenvolvimento do sistema radicular, do crescimento das árvores, da sobrevivência no campo, e também tínhamos um feedback do pessoal que plantou na época o experimento. A empresa que plantou, o pessoal adorou trabalhar com o L-Pot pela facilidade de manuseio desse sistema, dessa embalagem no campo. Mas para tomar uma decisão definitiva pelo sistema L-Pot, outros critérios tinham que ser considerados. A premissa principal desse projeto foi ter a melhor muda em termos de qualidade possível e com o máximo custo igual ao sistema convencional. Daí em diante, a Montes del Plata não poupou esforços para construir um dos mais modernos viveiros do mundo, com capacidade para produzir 20 milhões de mudas por ano. Foram investidos 17 milhões de dólares em uma estrutura construída de 48 mil metros quadrados que emprega atualmente 100 trabalhadores. E é aqui, no coração do viveiro, que a máquina L-Gard está instalada e produzindo até 25 mil L-Pots por hora. Quem nos explica melhor sobre o sistema L-Pot é o chefe de produção de mudas e responsável pelo viveiro. A linha de produção começa com a misturadora de substrato, que é onde nós podemos fornecer a umidade necessária que, eventualmente, queremos corrigir do substrato. O misturador fornece todo o substrato automaticamente. Vai levando toda a quantidade que a máquina precisa. Essa máquina L-Gard é uma máquina de 14 linhas de produção de tobetes biodegradáveis, que começa com a inclusão do papel. A máquina forma tubos de papel e, por sucção, injeta o substrato dentro desses tubos. Em seguida, a máquina corta na medida indicada. Nós trabalhamos com 8 centímetros de altura nos L-Pots. Esses tubos são transportados ao lugar das bandejas, que também têm alimentação automática. Essa bandeja atravessa distintas etapas. Em primeiro lugar, é marcada a cova, seja para sementes ou para as estacas. Logo é feita a irrigação com a aplicação de água de forma independente em cada um dos L-Pots. E a partir daí, existem 2 caminhos. Em primeiro lugar, se estamos trabalhando com clones, essa bandeja avança até o final da linha, onde a nossa equipe faz o estaqueamento.
No caso de trabalhar com a produção de mudas a partir de sementes, de forma continuada é feita a semeadura. E o último passo desse processo é cobrir essas sementes com vermiculita. E se a equipe de estaqueamento precisar de mais bandejas com elepotes, a máquina suspende automaticamente a semeadura e a aplicação de vermiculita. Os elepotes semeados ou com as estacas seguem, então, para as etapas tradicionais em qualquer viveiro florestal. A única diferença fica com a classificação das mudas produzidas a partir de sementes, que garante mais uniformidade nos talhões. Mas seja de semente ou clonal, a muda produzida é visivelmente superior aos métodos tradicionais. A primeira grande vantagem do sistema é que ele permite uma formação radicular mais natural, que evita a paralisação dos pontos de crescimento das raízes, enclausuradas nos subetes plásticos tradicionais. O sistema é muito bom para enraizamento, porque você tem um sistema radicular natural da espécie, seja de um clone ou seja da semente. Ele tem um desenvolvimento radicular natural, não tem obstáculo, ela muda, a raiz não é conduzida, confinada, ela tem um desenvolvimento normal, natural. Outra vantagem do sistema Elepot é com a eficiência hídrica do processo. Conseguimos, nesse sistema, um aproveitamento maior do recurso água. Nosso sistema de irrigação, ele não é para baixo, não é para cima, ele é horizontal. Por quê? Nós queremos atingir o papel, a lateral do Elepot, para a água entrar aí também, não só na parte superior das mudas. Esse viveiro, comparado com o viveiro anterior que a gente tem, está fechado, está parado hoje em dia, o consumo de água aqui ele é no máximo 25% do consumo do viveiro anterior. A partir da combinação manejo, substrato e Elepot, a Montes del Plata está conseguindo reduzir o ciclo de produção de cada muda. Para Francisco, uma das mais importantes conquistas do projeto. No viveiro anterior, nossa média de produção era na faixa de 110, 120 dias, para pegar uma muda do começo ao fim e poder mandar para o campo. Aqui, a nossa média estimada é de 100 dias e nós estamos vendo que com 70 dias, 75 dias, nós podemos mandar alguma muda para o campo nas épocas adequadas e na pior época do ano, o máximo vai ser 115 dias. E os benefícios não param por aí. Se você não tem perdas de plásticos no campo, de tubetes, não tem contaminação no campo e não tem o custo de reposição, que geralmente é da faixa de 5% a 7% por ano de todo o estoque de tubetes, que é o que se perde no campo. E a logística nossa de retornar, você manda para o campo, foi embora, ficou lá. Você não tem que ir lá no campo para recolher tubetes para entrar no processo de produção. Você não tranca o processo de produção. Se você tem um sistema independente de produção, viveiro é viveiro. E a muda vai para o campo e pronto. A logística realmente é um diferencial do sistema Elepot. Embaladas como rocamboles, por exemplo, é possível otimizar a quantidade de mudas transportadas. Hoje nós transportamos num caminhão pequeno 52 mil mudas, que é a quantidade suficiente para trabalhar 2 dias numa frente de plantio. E para quem ainda está se perguntando sobre o papel utilizado nos Elepots, saiba que ele é certificado e totalmente degradável. Nós fizemos avaliações trimestrais quando foi plantado o experimento, destrutivos. A gente arrancava mudas, tá, para ver a evolução da degradação do papel. Também testamos 2 tipos de papéis que a Elegato produz e fornece para o sistema Elepot. Nós, no final, identificamos e optamos por um papel que ele dura no campo no máximo 3 meses e já praticamente desapareceu. E 6 meses você simplesmente não encontra mais vestígio do papel. No Uruguai, as espécies mais utilizadas são de eucalipto dune, bentame e maidene. Mas em qualquer lugar do mundo, para se produzir florestas como essas, seja de sementes ou clone, uma muda de qualidade faz toda a diferença.